O que significa ser um instrutor de Pilates para você? Fortalecer músculos, sentir a evolução de cada aluno, às vezes até como se fosse a sua evolução, reabilitar, trazer os sonhos à vida, resgatar a vida deles. Trabalhar com Pilates é muito mais do que ensinar exercícios. E a gente abrir o caminho para que cada aluno tenha uma vida melhor através do movimento. E se o Pilates faz um mundo melhor, formar os melhores profissionais de Pilates do mundo também é a nossa missão. E é por isso que a VOL existe. E é por isso que a VOL Plus existe. A VOL Plus é mais do que uma plataforma de cursos. É um compromisso que a gente tem com um crescimento contínuo com quem acredita na potência do Pilates. E aqui o crescimento não tem limite. Você vai ter acesso aos melhores professores, a temas que são diários na sua rotina como instrutor, e você vai fazer parte de uma comunidade que vive e respira Pilates. E assim, nós levamos o legado de Joseph Pilates ainda mais longe, porque quanto mais você evolui, mais pessoas você impacta, mais vidas você transforma. E o futuro do Pilates depende de profissionais apaixonados, preparados e em constante evolução, assim como você. E nós estamos aqui para garantir que você tenha tudo o que precisa para chegar lá. VOL Plus. O melhor do Pilates está aqui. Fala, gente! Boa noite aqui para os guerreiros da sexta-feira, 8 horas, agora 8 e pouquinho, né? 8 e 2. Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Primeira coisa que eu preciso saber, me ouvem e me veem bem aqui? A imagem tá boa para vocês? Ó, eu olho para baixo que aqui embaixo tá um telão, tá bom? Aí eu fico vendo o retorno de vocês. Boa noite para os guerreiros aí, guerreiros e guerreiras da sexta-feira. Eu quero saber o seguinte, quem coloca para mim aqui no chat a quantidade de dias que você participou da maratona. Então coloca 5 dias, 4, 3, 2 ou 1, né? Se esse daqui é o seu primeiro dia. Coloca aí enquanto eu tomo minha água. Cinco dias, olha, 4. Que mais? 5 dias. Hoje é o dia dos guerreiros, né, gente? Hoje dificilmente vai ter alguém que está no primeiro dia, né? E é o seguinte, como eu sempre tenho feito, né? Eu quero saber, fala para mim uma palavra, define uma palavra, uma frase curta, o que foi a aula de ontem, qual a experiência que você leva, o aprendizado, o ensinamento da aula de ontem com a Marcela, tá bom? Coloca aí para mim, por favor. Enquanto você coloca, tá bom? Enquanto você coloca, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Como vocês já sabem, eu sou o Rafael, sou sócio fundador aqui da VOL Pilates. E o objetivo nosso da maratona é entregar conhecimento para vocês. Entregar conhecimento de qualidade, entregar um conhecimento rico, sem superficialidade e tudo o que é possível dentro de 1 hora. Porque também não dá para ficar mais do que 1 hora, que começa... Até vocês começam a... Rafa, termina logo, né? O máximo que dá de conhecimento. Para que esse conhecimento, gente? Por que eu insisto tanto em conhecimento? Por que eu gosto tanto do tema educação? Porque, para mim, penso como cidadão, um país, uma nação, uma comunidade, ela é transformada, ela é beneficiada pelo poder da educação, que traz consigo o conhecimento. E, de novo, trago aquela frase, o conhecimento é poder. Então, o papel da Maratona do Pilates, que é um evento gratuito para vocês, com certificado gratuito, um evento na qual eu me comprometi a estar com vocês 1 semana da minha vida aqui. No final das contas, a gente quer que vocês tenham mais poder, porque esse poder vai ajudar você a ter uma vida melhor, a ter um estúdio melhor, a ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, e ajudar as pessoas que te cercam.
Sejam os seus alunos, sejam os seus funcionários, seus instrutores, seja a sua família. Então, no final das contas, o objetivo da maratona é beneficiar todo mundo que está ao redor. E é por isso que eu insisto em conhecimento. E é por isso que eu insisto em nunca parar de estudar. Beleza? Então é para isso que existe a Maratona do Pilates. A gente começou em 2023, na primeira edição, e hoje a gente chega na nossa 4ª edição da Maratona, sempre seguindo esse formato, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Tá bom? E como vocês sabem, ontem a gente abriu as vagas. Olha aí, a gente abriu as vagas do que a gente abriu as vagas ontem, gente? Da Vol Plus. A Vol Plus, como vocês viram, Vol Plus é a maior plataforma de cursos de Pilates do planeta Terra. Mais de 350 aulas, mais de 35 cursos. E ontem a gente abriu, então, a Vol Plus. Uma única vez ao ano a gente faz isso. Será que você vai deixar passar essa oportunidade na tua vida? As oportunidades vêm. O que será que a gente faz com elas? Será que a gente vai chorar, murmurar, reclamar ou vai agarrar a oportunidade? E é uma grande oportunidade mesmo, porque quem esteve ontem sabe que o valor de 149 foi para 109 reais por mês, com acesso ilimitado a tudo, tá bom? Por um ano. Inclusive os livros, tudo que tem lá na plataforma. Então ontem eu abri as inscrições e hoje durante o dia todo você vai poder fazer a inscrição. Durante a noite toda você vai poder fazer a inscrição e no final eu chego para tirar mais algumas dúvidas. Mas meu objetivo não é estender muito porque é o seguinte, a decisão está tomada. Ou você já tomou a decisão de mudar a tua vida, de mudar a tua história, de mudar a tua carreira, ou você não tomou. Então a decisão é tua, a decisão você já tomou ela. A questão então agora é com você, não é mais comigo. A minha parte, tudo que era possível fazer eu já fiz. Agora é com você, se você vai dar um passo à frente e vai ser um profissional melhor, ganhar mais dinheiro, ou você vai ser aquele que sempre vai ficar, o quê? Parado, tá bom? Mas no final eu vou voltar para falar mais, mas a decisão ela é tua. Sobre certificado, muita gente perguntou ontem sobre certificado. Certificado, eu vou falar somente na segunda-feira. Na segunda-feira eu vou te ensinar como que você pode, então, ter o seu certificado. Então não me peça hoje certificado, por favor, porque é só na segunda que eu vou falar de certificado. E tem outra, gente, vai aqui um pequeno puxão de orelha. Gente, o mais importante não é o certificado. O mais importante é o conhecimento. O mais importante é o conhecimento, porque o conhecimento, gente, o conhecimento é o que me fez chegar aqui hoje como dono da Vol. É o conhecimento que me fez saber como eu posso faturar mais. Foi o conhecimento que me fez ter hoje 100 funcionários na Vol. A Vol Pilates Group tem 100 funcionários. Foi o conhecimento. Não é o papel na parede que importa. Claro, eu quero, obviamente, ter um certificado, mas, gente, entre um certificado e o conhecimento, eu sou 10 mil vezes mais o conhecimento. É o conhecimento que me faz, por exemplo, criar a maratona do Pilates, porque eu sei como fazer isso, eu sei como trazer gente, eu sei como agregar. Isso é conhecimento, tá bom? Então, puxão de orelha dado, tá bom? Eu quero falar com você sério nessa sexta-feira. Primeiro, parabéns, porque se você está aqui hoje numa sexta, cara, você já mostra que você é diferente dos outros, que você é diferenciado. Porque você teria, certamente, outras possibilidades para fazer, mas você decidiu estar aqui. Você decidiu estar aqui porque eu acho que você entendeu que conhecimento é poder. Conhecimento é poder, mas a pergunta que eu faço séria para você é: será que seu poder está congelado? Será que você congelou esse poder teu há, sei lá, 3 anos atrás? 5 anos atrás? 10 anos atrás? Porque se você não atualizou esse seu poder, que é esse seu conhecimento, você também certamente atualizou o teu bolso, certamente você não atualizou, né, estagnou o teu bolso, certamente você estagnou a tua carreira, talvez certamente você também estagnou a tua relevância. E tem uma coisa, gente, que é o seguinte: eu posso aqui te motivar, eu posso aqui falar bastante palavra bonita, eu posso trazer tudo isso daqui para você, sabe? Só que uma coisa ela precisa ser dita, porque é melhor a gente falar uma verdade dura do que ficar enfeitando as coisas.
não tem como, nem eu, e não tem como nem você, ganhar mais dinheiro sabendo o mesmo. Eu aqui como Rafael não vou conseguir levar a Val para um outro patamar com o mesmo conhecimento que eu tenho. Eu preciso de novos conhecimentos, de novas conexões. Você, infelizmente, não vai conseguir ganhar mais dinheiro, dobrar teu faturamento, etc., com o mesmo conhecimento que você tem. Hoje você ganha aquilo que você sabe. Se hoje você ganha R$7.000, que é a média mais ou menos, que um instrutor de Pilates hoje ganha, você ganha R$7.000 porque você sabe R$7.000. E se você quer ganhar 8, 9, 10, 12, 15, você precisa saber isso. Isso é conhecimento. Tá bom? Então, assim, se eu fosse deixar um recado hoje para você, decida. Tá bom? Esse é o recado. Decida o que você quer para você, da sua vida. Por mais que decisões possam ser difíceis e possam até nos fazer, como posso dizer para você, tem decisões que a gente toma na nossa vida que são difíceis de tomar. Eu, por exemplo, em 2008, estava 5 anos trabalhando na operadora Claro, no call center. E eu decidi pedir demissão do meu único emprego. E pedi demissão e não ganhei nada, porque eu pedi demissão, não fui demitido. Mas eu decidi aquilo porque eu entendia que o meu sonho e entendia que o certo era eu me jogar no Pilates. E quando eu tomei essa decisão em 2008, ela foi muito difícil, mas eu decidi e fiz. E hoje eu estou aqui com vocês. Então ainda bem que eu tomei essa decisão lá atrás de pedir demissão depois de 5 anos na empresa. Talvez você não precisa pedir demissão, né, hoje do seu estúdio, da sua empresa, mas talvez você precisa tomar uma decisão que pode ser mais dolorosa. Tá bom? Dito tudo isso, hoje o tema é sobre progressão. Hoje o tema é como progredir com um aluno. Será que a gente precisa ter uma progressão com o aluno? Será que é importante sair do platô? Será que é importante sair da estagnação com o aluno? Será que é importante evoluir fisicamente com o aluno? Se for importante, como será que eu faço isso da melhor maneira? Será que existe um caminho melhor, mais fácil? Será que existe um caminho mais seguro e mais correto de fazer isso? Será que é importante um aluno do Pilates chegar para você e, a cada momento que ele passa, ele estar sempre subindo degrauzinho por degrauzinho, degrauzinho por degrauzinho? Será que isso é importante ou será que não? Será que essas progressões que o seu aluno pode ter vai ajudá-lo até mesmo na motivação dele de continuar com você? Será que a gente não traz hoje o Pilates muito para a reabilitação por sermos fisioterapeuta? Eu, por exemplo, sou fisioterapeuta. Será que a gente não trouxe um Pilates muito fraquinho? Hoje, essas são perguntas que serão respondidas. E eu trago para vocês uma profissional que é especialista no assunto. Ela é tão especialista nesse assunto que ela criou um curso sobre esse assunto. Então, ela tem todo um trabalho de pesquisa feito sobre esse assunto, como progredir com os alunos. E a profissional que eu trago, então, para vocês, sem mais delongas, é a Juliana. E eu quero que vocês a recebam com muito carinho, colocando palminhas aí. Beijo. Tudo bem, Fica Rafa? aqui do meu lado. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui sextando com vocês hoje. Vamos trazer muita coisa boa, hein? É isso aí. Eu quero que vocês ajudem também a Juliana trazendo feedbacks, trazendo perguntas e, como sempre, eu estarei nos bastidores para ajudar vocês, para entender as principais dúvidas e trazer também aqui para a Juliana. E aí, no final, mais uma vez, eu volto para bater um papo com vocês, para aqueles que têm dúvidas ainda sobre a Vol Plus. Vamos que vamos? Tá com vocês agora. Muito prazer, pessoal. Eu sou Juliana Henriques, sou fisioterapeuta, sou pós-graduada em Pilates e eu atuo há 17 anos na área. E nesse tempo, eu sempre recebi
muitos jovens e até mesmo pessoas que buscavam o Pilates também como uma atividade física. E isso foi virando uma chave na minha cabeça, foi despertando um novo olhar para o Pilates. Que aqui no Brasil houve um tempo em que o Pilates era visto somente como reabilitação, houve uma limitação. E ao longo desse tempo, dessa trajetória, eu observei que não era bem assim, que o método trazia um leque de possibilidades. Provavelmente, vocês têm ou já tiveram algum aluno que não evolui e vocês não sabem exatamente o porquê. Isso já aconteceu com vocês? Respondam aí no chat. Depois o pessoal vai me falar se isso já aconteceu com vocês. Na maioria das vezes, isso não é culpa do aluno, e sim da falta de uma aula bem estruturada, da organização de uma aula bem estruturada. E na minha trajetória, abre para mim, por favor, isso. Na minha trajetória, eu construí uma visão muito clara sobre isso, que o Pilates não é apenas um método de reabilitação, e sim um sistema completo de desenvolvimento físico. Como houve essa estigmatização aqui no Brasil de ser voltado somente à reabilitação, a pessoas que têm dor, que têm lesão, mas o método foi desenvolvido por Joseph como um sistema completo de desenvolvimento físico, um sistema capaz de construir corpos fortes e funcionais, através da integração de controle, força, resistência, mobilidade, gerando ganhos reais de condicionamento e performance. E quando eu falo em performance aqui, muitas vezes a palavra performance ela é atribuída a atletas somente, a pessoas, atletas de alto rendimento, mas performance aqui é de uma forma generalizada, é a melhora do desempenho de qualquer pessoa, seja nas atividades de vida diária, seja no trabalho, na disposição, na qualidade de vida de qualquer pessoa, e não só de atletas, que também se beneficiam do método, também colocam um método na rotina deles, principalmente os atletas profissionais, muitos praticam, mas a performance aqui não é só voltada para atletas. E isso se torna ainda mais relevante quando nós observamos o cenário atual, em que o mercado wellness cresce de forma exponencial, e o Pilates hoje ocupa um espaço de destaque, sendo uma das práticas mais difundidas no Brasil. Houve um crescimento de mais de 277% entre os anos de 2019 e 2024, segundo dados da plataforma WellHub. E esses dados foram coletados através dos check-ins que acontecem na plataforma. E esses check-ins, eles observaram que muitos desses check-ins foram jovens, que houve um crescimento na procura, tornando o Pilates a segunda atividade física mais praticada no Brasil. Por favor. Mas apesar de toda essa expansão, não, você passou dois. Você passou dois. Volta um, por favor. Não, volta um. Passa um. Ai. Apesar de toda essa expansão, ainda existe uma limitação estrutural na forma como muitos profissionais aplicam o método. Muitos profissionais ainda reduzem o método à reabilitação. E isso é uma visão limitada, porque o método não é só isso. Ele é excelente para a reabilitação? É, mas ele vai além. A reabilitação deveria ser o início do processo. Recuperar a função é o mínimo esperado. Quando uma pessoa procura o nosso trabalho, o nosso estúdio,
essa pessoa tem dor, tem algum tipo de lesão, o mínimo que ela espera é que a gente reabilite, que a gente recupere essa função. Mas o que realmente diferencia um instrutor é a capacidade de pegar um corpo reabilitado e desenvolver performance sobre ele. Porque nesse momento o Pilates deixa de ser apenas corretivo e passa a ser desenvolvimento físico, de fato. E isso faz toda a diferença. Na transição da reabilitação para a performance, que o método revela de fato o seu grande potencial. E é aí que a maioria dos profissionais se perdem. Porque muitos profissionais que ainda têm essa visão limitada de reabilitação, quando o aluno para de ter dor, quando os sintomas cessam, muitas vezes eles não sabem mais como conduzir. E agora, o que eu faço? O que eu vou entregar agora para o meu cliente? Eu vou continuar com os exercícios que eu estava usando para reabilitação? Se eu continuar, isso vai causar uma estagnação nesse corpo. Em algum momento, esse aluno vai ficar desmotivado e ele vai abandonar o seu estúdio. Então, é esse olhar que precisa mudar na cabeça dos profissionais. Isso faz sentido para vocês, gente? Vocês já sentiram essa dificuldade de não saber o que fazer após a reabilitação ser feita? Conta aí no chat, que depois o pessoal vai me passar. Se faz sentido para vocês, se vocês já passaram por isso. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí, que depois eu vou responder todas as dúvidas. E é exatamente essa mudança de visão da reabilitação para a construção da performance que define não só o nível da evolução do seu aluno, mas o nível da sua carreira como instrutor. E dentro desse contexto, existe um erro comum e extremamente limitante, que é confundir repertório de exercícios com progressão. Você pode dominar dezenas ou até centenas de exercícios e ainda assim não conseguir evoluir os seus alunos de forma consistente. Porque existe critério para isso, existe estratégia para isso. É um passo a passo. Não é sair do básico, trocar um exercício básico por um avançado. Existe um processo que precisa ser respeitado. Porque o que leva o aluno ao avançado não é a variação de exercícios, é a sua capacidade como instrutor de progredir com lógica e critérios bem definidos. Sem uma progressão estruturada, o avançado deixa de ser um processo e vira tentativa. Ou pior, ele vira risco disfarçado de evolução. E ultimamente a gente tem visto muito isso nas redes. Pessoas postando alunos caindo dentro do estúdio, caindo da suspensão, de exercícios avançados. E isso é inadmissível, gente. Isso não pode acontecer. A segurança do seu aluno está em primeiro lugar. Sempre. Por isso tem que haver um passo a passo. Por isso tem que haver critérios para evoluir, para desenvolvimento físico do seu aluno. E quando nós falamos de evolução, existem pilares que precisam ser observados e desenvolvidos de forma integrada e consistente. Entre esses pilares estão a estabilidade ativa, principalmente lombopélvica e de cintura escapular. São dois pontos chaves que precisam ser observados quando a gente pensa em evolução. Tem que haver estabilidade. A produção e absorção de força em diferentes níveis de intensidade. A gestão de mobilidade sob controle, seja a hipomobilidade ou a hipermobilidade, tem que estar sob controle para não gerar danos à articulação. A gestão do tempo sobre tensão, que é a capacidade de sustentar a carga com qualidade ao longo do tempo. O controle neuromuscular, que são os comandos enviados pelo sistema nervoso para os músculos para desenvolver movimentos mais precisos.
a dissociação segmentar, a relação que é a capacidade de mover uma parte do corpo sem perder o controle do restante, controle de alavancas, a relação entre o comprimento dos membros e a exigência mecânica do movimento, e a coordenação intermuscular, que é a integração entre as cadeias musculares. Sem observar esses critérios, não é possível se falar em evolução. O aluno precisa dominar o movimento para, a partir disso, a gente pensar em inserir um novo estímulo. E para ter esse domínio, você precisa observar todos esses critérios. Se não há dissociação, vai haver compensação. Se o aluno não sustenta um movimento com qualidade, não tem como falar em evolução. O controle do movimento sempre vem antes da complexidade. Eu nunca vou aumentar a complexidade de um movimento sem que haja controle, sem que o aluno domine aquele movimento. Vocês avaliam esses critérios nos alunos de vocês, quando vocês pensam em progressão, quando vocês pensam em novos estímulos, em desafiar aquele corpo? Conta no chat para a gente se vocês fazem isso. Já volta um pouquinho. Falta esse. Os 3 maiores erros na prática são o básico sem progressão, que é permanecer no básico, sem mudar os estímulos, através da manipulação das variáveis. Essas variáveis nós vamos ver na prática. Eu vou mostrar para vocês na prática. O básico, ele é extremamente importante. A gente precisa do básico bem construído, de maneira forte e consistente, para, a partir dele, progredir. Sempre vai haver uma base para a progressão acontecer a partir dela. Sequências sem lógica é outra coisa que é um grande erro. Exercícios que não se conectam entre si. Faz você perder a organização neuromuscular e a direção da sua aula. É como você ter várias peças de um quebra-cabeça e não saber qual é a imagem que você tem que formar ali, qual é a imagem que você tem que construir com aquelas peças. Você se perde. Outro erro, aula sem objetivo bem definido. Sem critério do que será trabalhado, a progressão será comprometida e, consequentemente, os resultados que você vai entregar para o seu aluno. Então, sempre tem que haver um critério do que eu quero trabalhar nessa aula. E, às vezes, os critérios vão mudando ao longo do tempo que o aluno encontra no seu estúdio. A exigência corporal dele muda, ele vai passando por fases. E a gente tem que ter o olhar clínico para observar tudo isso. Tentar aumentar a complexidade de um exercício antes de consolidar capacidades é uma compensação disfarçada de evolução. Como eu falei, o controle sempre vem antes da complexidade. E eu vou mostrar para vocês algumas sequências do básico ao avançado aqui na prática, no Reformer. Nós não temos tempo para ver todas hoje, mas eu vou mostrar algumas para vocês e mostrar o que são essas variáveis manipuláveis a partir de um mesmo padrão motor em que a gente constrói do básico ao avançado, com coerência e estratégia. Vou só tirar meu tênis, um minutinho. Vamos lá.
A primeira sequência que eu vou mostrar para vocês é uma sequência de mobilidade de quadril, que é o Hip Mobility. Aqui, eu começo ajoelhada, um pé apoiado na ombreira, o outro pé na plataforma. Eu vou estender a perna da plataforma e retornar. Se vocês observarem, aqui eu tenho uma pequena amplitude de movimento, uma ampla base de apoio. Já seriam variáveis. Esse seria o básico dessa sequência de mobilidade. No intermediário, eu passo o meu pé para foobar. E aqui eu já reduzi um pouco a minha base de apoio e aumentei a alavanca. E a amplitude de movimento também foi aumentada. Eu vou estender a perna novamente e retornar. Esse seria o intermediário. Percebam que a progressão acontece a partir do mesmo padrão de movimento. No avançado, eu fico em pé. Continuo com o pé apoiado, o outro na plataforma, e eu aumento muito a minha amplitude de movimento, aumento as alavancas e reduzo a minha base de apoio. E aqui, o meu centro de gravidade está aumentado, o que gera um pouco mais de instabilidade. A próxima sequência é uma sequência de força. As próximas. Eu trouxe só uma de mobilidade. Como eu falei, hoje nós não temos tempo de ver muitas coisas, mas aqui vocês vão ter um pouco de clareza do que é a manipulação das variáveis. Aqui, essa sequência é a plank, a sequência de planks. Eu começo com o apoio de joelho na plataforma, mãos apoiadas no carro, mantendo o alinhamento entre ombro, cotovelo e punho, quadril encaixado, e empurro o carro e retorno à posição. Empurro e retorno à posição. Aqui, o meu centro de gravidade está baixo e eu tenho muito mais estabilidade. A amplitude de movimento é menor, a força é menor. O foco no básico aqui é a ativação do centro e o aumento da consciência corporal desse aluno, com uma ampla base de apoio. No intermediário, eu já começo a reduzir essa base de apoio. Eu vou apoiar somente os pés na plataforma. E as mãos vão se manter na mesma posição. Perna estendida, movimento, o carro e retorno. Movimento e retorno, sempre pensando em alinhamento. Aqui, o meu centro de gravidade já foi um pouco aumentado, a alavanca aumentou e a base de apoio reduziu. E aqui, no reformer, eu poderia também alterar a carga, porque quanto menos mola, mais instável fica e mais desafiador fica de estabilizar esse corpo. No avançado, eu vou colocar os pés na foobar e as mãos nas ombreiras. Eu subi muito o meu centro de gravidade, aumentei ainda mais as alavancas e reduzi ainda mais a minha base de apoio. Isso gera uma sobrecarga muito maior nos estabilizadores centrais. Exige muito mais do corpo.
Seria muito interessante que vocês praticassem essas sequências depois, porque vocês sentindo vai trazer muita clareza para vocês do que é essa progressão através da manipulação dessas variáveis. Isso fica muito claro quando a gente pratica e é extremamente importante que nós, instrutores, que a gente estude praticando, que a gente faça aula com outros instrutores, porque é isso que traz clareza e segurança na condução dos nossos alunos. É extremamente importante que aconteça dessa forma. A próxima sequência é a side plank com a box. Aqui, eu vou começar ajoelhada, cotovelo e antebraço apoiado na box, um joelho no carro e um pé na foobar. O outro braço estendido em crescimento, empurro o carro e retorno. Empurro o carro e retorno. O foco aqui é ativação de centro e melhorar a consciência corporal do meu aluno. Não só ativação de centro, mas ativação da musculatura que será trabalhada na sequência também. No movimento intermediário, eu vou reduzir essa base de apoio e vou aumentar as alavancas, trazendo muito mais desafio para o meu corpo. Eu mantenho aqui o posicionamento do antebraço e cotovelo, porém as pernas, os pés apoiam na plataforma com as pernas estendidas. Flexiono e estendo. Aqui eu já tenho uma alavanca muito maior e o meu centro de gravidade já foi elevado, o que gera mais instabilidade para o meu corpo e exige muito mais força e controle. No avançado, a gente vai subir ainda mais. Os pés vão vir para a foobar. E aí, essa alavanca aumenta ainda mais e exige muito mais controle e resistência do nosso corpo. Alavancas aumentadas e base de apoio reduzida. E como eu falei, eu poderia alterar as molas ainda. E se eu diminuo as molas, a instabilidade aumenta muito mais, o que vai exigir ainda mais. Então, as variáveis são alavancas, carga, base de apoio, coordenação, todos esses critérios, a instabilidade. Um aluno iniciante, eu não faria prancha com ele no reformer. Eu vou começar numa base estável, no solo ou no Cadillac, mas não no reformer, que o carro se movimenta e exige muito mais do corpo, exige muito mais estabilidade. Essa seria a terceira sequência que eu trouxe de exemplo para vocês. A última é o kneeling squat, em que nós começamos ajoelhado, sentado sobre os calcanhares e faço uma extensão de ombros. O foco é ativar o centro, a consciência corporal do meu aluno. Eu tenho uma ampla base de apoio aqui e um baixo centro de gravidade, o que facilita o meu movimento. No intermediário, eu subo, eu fico só ajoelhada, sem sentar sobre os calcanhares. Aqui eu já reduzi bastante a minha base de apoio e as alavancas estão aumentadas. Eu preciso de muito mais estabilidade do centro, muito mais controle para realizar esse movimento.
E é preciso sempre orientar o seu aluno muito bem sobre tudo isso. O último, eu vou estar agachada no carro e vou manter o movimento de extensão de ombro. Aqui exige muita estabilização, muito controle postural e excêntrico, porque quando eu faço a extensão de ombros, eu gero uma tensão nas molas que provoca uma força reativa no meu corpo e projeta ele para frente. Então, esse movimento não é para qualquer aluno, porque há grande chance de cair. O aluno tem que estar realmente preparado para esse movimento, tem que haver uma instrução adequada do instrutor, e o instrutor deve estar perto, sempre que principalmente as primeiras vezes que o aluno vai praticar esse movimento, ou qualquer outro movimento avançado, é importante que o instrutor esteja perto, orientando de forma adequada. Nem todo movimento é para todo aluno. Esse movimento exige muita concentração. Então, alunos muito agitados, não recomendo, porque há grande chance de cair. E cair é inadmissível, na minha opinião. Aliás, esse movimento aqui andou aparecendo muito aí nas redes, os alunos caindo, tanto ajoelhado quanto em pé no carro, por falta de uma instrução adequada, ou talvez porque o aluno não estava realmente preparado para aquele movimento. E isso cabe ao instrutor decidir se aquele aluno está preparado ou não. Por diversas vezes, provavelmente todos vocês já passaram por isso, os alunos trazem para nós exercícios que viram na internet, que querem fazer, mas a gente tem que saber se aquele aluno está preparado ou não para aquele movimento. Se ele estiver preparado, ok, vamos fazer, eu te passo, eu vou te dar as instruções. Agora, se eu julgar que o aluno não está pronto, você tem que ser sincero e falar: você ainda não está pronto para realizar esse movimento, mas nós vamos treinar para chegar lá. O objetivo é chegar, desenvolver esse corpo para chegar. Se você quer, vamos treinar para isso. Mas não colocar o aluno porque ele achou um movimento bonito e quer fazer. Se ele não estiver preparado, não está na hora. Vamos treinar para fazer com segurança. A segurança está sempre em primeiro lugar. Nunca colocar o aluno em risco em hipótese alguma. Ju, chegou perguntas aqui. Não sei se você quer já responder. Pode ser. Pode responder, né? Posso. Gente, Posso pegar uma aguinha aqui só? Deu. Vamos lá, tá me ouvindo agora? Sim, né? Perguntas aqui. Ju, geralmente de quanto em quanto tempo que você faz a progressão com um aluno? Como que funciona essa questão da periodização? Quando que você entende que é o momento de fazer? Depende muito do aluno. Isso a gente tem que observar. Por quê? Geralmente, alunos que praticam outras atividades, eles já chegam para nós com uma consciência corporal boa, com uma força boa. São alunos que geralmente evoluem mais rápido. Agora, alunos que são sedentários e foram somente para o Pilates, isso demora um pouco mais. Então, não tem regra para isso, não tem um protocolo. E cada corpo é um corpo, vai ser uma variável. A gente tem que observar como que aquele corpo está reagindo. O importante é nunca deixar de seguir aqueles pilares básicos que eu passei para vocês, que precisam ser observados quando a gente pensa em evoluir. Outra coisa, Ju, mesmo com os idosos, também é feito um trabalho de evolução, de desafios nos movimentos? Sim, mas não são todas as sequências. Eu não passaria esse tipo de sequência para um idoso, na instabilidade, que gera risco de queda. Então, a gente pode progredir, tem inúmeras sequências, como eu falei para vocês,
Eu tenho sequências desse tipo em todos os aparelhos do Pilates. Hoje eu escolhi só o Reformer para demonstrar porque não tinha tempo, mas aí tem que ter o olhar clínico e o entendimento do que aquela pessoa está preparada para fazer sem gerar risco de queda, risco de lesão. Aí o instrutor tem que ter aquele olhar clínico, estudar, praticar, é o que eu sempre falo. Ô Ju, e é o seguinte, eu vi que geralmente você mostrou 3 evoluções. Sim. Isso é um padrão ou não necessariamente pode ter 3, 4, 5 do mesmo movimento? Ou só tem algum? Geralmente são 3. O que pode acontecer são variáveis. Por exemplo, eu demonstrei a extensão de ombro. Eu poderia fazer bíceps, eu poderia fazer remadas, trabalhar costas, eu poderia fazer lateral, com outros movimentos de membro superior, mas geralmente o básico ao avançado segue essa linha de básico, intermediário e avançado. Pode ter variações, vamos supor, trocar o grupamento muscular que eu quero trabalhar, mas segue essa linha. Tem um comentário interessante. Não tem uma receita única, cada pessoa de um jeito, precisa ver o que funciona. Outro ponto é a constância. O aluno que falta muito é mais difícil de progredir. Faz sentido? Com certeza, com certeza. Tá. O aluno assíduo, o aluno concentrado, com certeza ele vai evoluir muito mais rápido do que aquele aluno que vai 2 vezes no mês, do que aquele aluno que mais falta, ou vai e quer só ficar conversando. Top. Com certeza. Ju, toma uma aguinha. Eu vou... Pega aqui sua água. Pessoal, eu vou falar um pouco com vocês sobre alguns assuntos. Eu quero falar sobre... podem colocar as dúvidas. Não acabou a aula, tá? Eu vou chamar a Ju depois para tirar mais dúvidas de vocês. Eu quero conversar com vocês sobre decisões, tá bom? Esse é o assunto que eu quero falar com vocês. A Valplus ontem foi o dia da inauguração, né? O dia que a gente colocou ela para vocês poderem assinar e foi muito legal. Nossa, teve o pessoal do comercial ficou louco porque um monte de coisa, um monte de gente querendo. Inclusive o QR Code está na tela e embaixo também tem o site. Coloca os slides na tela. Eu não vou insistir com vocês a respeito da Valplus, porque como eu disse, quem tomou a decisão tomou. Eu quero só colocar vai no slide dos valores, que o pessoal estava me perguntando com relação à parte de valores. Aliás, do certificado primeiro e depois dos valores. Volta só um pouquinho. Sobre o certificado dentro da Valplus. Para quem caiu de paraquedas e não estava sabendo o que é a Valplus basicamente é uma Netflix do Pilates. Ela é basicamente uma plataforma que tem dezenas de cursos e todo mês tem mais 2 novos cursos. Aí vocês perguntaram, tá, Rafael, e aí eu recebo um certificado só da Valplus? Não, você recebe certificado conforme cada curso que você vai finalizando. Então lá tem um pouco mais de 35 cursos hoje, então cada curso que você vai finalizando, você vai adquirindo vai adquirindo um certificado. Depois perguntaram muito para mim sobre a questão de tempo, né? Quanto tempo que eu tenho de acesso? Aí no próximo slide eu vou mostrar para vocês, a questão de tempo é simples, 1 ano. Então quando você faz a assinatura da Valplus, você tem 1 ano de acesso, tá bom? 12 meses. Claro, depois você pode renovar, tem um monte de coisas também, mas é 1 ano de acesso que você tem. E sobre a questão de valores, Rafael, qual que é a promoção, né, que você falou? A promoção é a seguinte, o valor padrão da Valplus é 149, você acessa o site, é esse o valor que você paga. Dentro desse período específico da maratona do Pilates, aí o valor é de R$109. Então, é um período específico? Sim, é um período específico. E depois, se eu quiser, depois fica 149. Vai ficar aberto para você fazer, mas aí você vai pagar 149. Ou 179, depende do período, vai depender de quando você vai acessar. Então, durante a maratona, você tem o melhor momento. Por quê? Você vai pagar mais barato, ponto. Só que não é só isso. Agora você vai ver que além de pagar mais barato, a gente tem alguns sorteios e alguns descontos. Então, por exemplo, a gente tem um sorteio de equipamentos de Pilates. Pô, será que faria diferença para você, de repente, ganhar um Cadillac, ganhar um Reformer, uma Chair, um Barrel? Será que ajudaria você? Então, você vai concorrer a um sorteio, tá bom? O que mais?
Rafa, tem mais algum benefício? Tem, você ainda tem desconto com várias outras coisas da Vol. Por exemplo, desconto nos eventos da Vol, desconto na pós-graduação, desconto para comprar equipamento dos nossos parceiros. Beleza, tranquilo até aqui? Coloca o QR Code aí pro pessoal. Agora o que eu quero falar com vocês, assim, uma palavra minha mesmo, Rafael, para vocês, que é uma coisa que eu falo geralmente para os meus colaboradores, já cheguei a falar algumas vezes para os meus filhos, mas falo com pessoas que são próximas de mim, geralmente falo para as pessoas que eu estou dando mentoria, pode focar mais no meu rosto se quiser, geralmente para as pessoas que eu tenho ajudado. Então, o que eu falo para essas pessoas? Sair do lugar é dolorido, é doloroso. Por quê? Estar numa zona de conforto é agradável, sabe? A gente está aqui. Pô, eu faço isso já há tanto tempo, tenho a minha vida, tenho a minha rotina. E sair dessa zona de conforto, ela traz algumas coisas na gente, algumas cicatrizes, vamos deixar assim. Só que o fato é, gente, que se a gente não caminhar, se a gente não sai do lugar, se a gente não toma uma decisão, que muitas vezes pode ser mais dolorosa, como eu disse no começo, a gente nunca vai evoluir. E a gente sempre vai ser a mesma pessoa. E eu acho um grande desperdício nós, com todo o talento que nós temos, saúde que nós temos, capacidade que nós temos, continuarmos sempre sendo a mesma pessoa. Hoje existem pouco mais de 80 mil estúdios de Pilates no Brasil. Vou repetir. Hoje existe pouco mais de 80 mil estúdios de Pilates no Brasil. Vocês têm noção? 80 mil estúdios. E a pergunta é, o que vai fazer você ser escolhido e não os outros 79 mil? Por que alguém decidiria por você? Como que você vai se destacar no meio disso tudo? Como que você vai conseguir, no meio dessa multidão, desse canibalismo que existe muitas vezes, ser a escolha de alguém? E aí eu volto lá atrás que eu falei. Eu acho que não existe outro caminho que não seja por meio do conhecimento, por meio da educação. Por isso que eu faço o máximo que eu posso para os meus filhos, por exemplo, na questão educacional, e por isso que eu faço o máximo possível das pessoas que me cercam para aquisição de conhecimento. Então, assim, se hoje você não está satisfeito com a tua carreira, se hoje você quer ganhar mais dinheiro, se hoje você quer sair dessa situação que você está, só tem um caminho correto. Só tem um caminho correto para isso, que é adquirindo conhecimento. Você um dia decidiu fazer uma faculdade, porque entendeu que precisava de conhecimento para sair de onde você estava. E depois, de repente, você decidiu fazer uma especialização. Por quê? Porque você entendeu que precisava de conhecimento. E aí, o que eu vejo? Hoje a gente tem uma oportunidade, através da maratona, que é de passar o conhecimento para vocês. Só que será que você não precisa dar um passo além? Você não quer dar um passo além? Será que você vai continuar estagnado? E aí eu vejo que dentro da Vol Plus é uma excelente oportunidade. E assim, Rafael, pô, você quer que tenha mais assinantes na Vol Plus? Com certeza eu quero que tenha mais assinantes na Vol Plus, afinal é um produto que a Vol tem. Só que o que eu falo para vocês está muito além disso. Porque com todo respeito, assim, não é 5 ou 10 assinaturas a mais da Vol Plus que vai fazer diferença para o Grupo Vol. O Grupo Vol todo mês tem mais de 2.000 clientes chegando, todo mês. Mais de 2.000 clientes chegando dentro do Grupo Vol. E eu falo isso para você porque você ficou comigo até hoje, até sexta-feira, 9 horas da noite. Eu falo como eu falaria para alguém que eu gosto muito. Fulano, se você quer sair do lugar, da situação que você está, você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir. E é de fato uma decisão. Não é a questão do acaso, não é a questão do governo, não é a questão do terceiro, não é a questão do mercado, não é a questão do concorrente. É uma questão nossa. Você fala seu nome, eu, Rafael, decido que vou ser diferente, que vou fazer diferente. Eu não conheço ninguém de sucesso, ninguém que chegou num grande patamar, que não tomou grandes decisões na vida dele, que foram, sim, decisões difíceis, decisões doloridas.
Então, talvez hoje precisa ser um dia de decisão para você, ou talvez amanhã, né? Mas para sair desse status, se você hoje não está satisfeito com a situação que está, alguma coisa precisa ser feita diferente. Por quê? Porque é insano pensar que as coisas vão mudar se a gente faz exatamente a mesma coisa há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. É insano pensar que a minha vida e a sua vida vai mudar se a gente tem feito as mesmas coisas. Beleza? Dito tudo isso, tem o QR Code na tela. Coloca o link aí também para o pessoal nos comentários, fixa também. Deixa eu ver aqui se o QR Code está funcionando. Ó, QR Code certinho, tá bom? Porque eu vi que uma pessoa falou que o QR Code não estava funcionando. Dito tudo isso, vou chamar a Ju, para a Ju voltar aqui e ver as perguntas. Rogério, coloca as perguntas do pessoal, passa aí para mim, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Vai descendo, vai descendo. Ou subindo, né? Gostei das variações. Em relação às molas, Ju, perguntaram se você... Pode vir aqui. Ju, perguntaram se você, dentro do seu trabalho de progressão, também faz escolha diferente de molas, do tipo mais mola, menos mola e etc. Sim, foi o que eu disse. A carga, que no Pilates são as molas, também é uma variável. Aqui no Reformer, por exemplo, quanto menos mola, mais difícil fica, porque fica muito mais instável. Então, é uma variável também que nós podemos manipular, além das alavancas, além da base de apoio, além da instabilidade. Desce todos os comentários para baixo, que eu acho que chegam mais perguntas, Rogério. Nesse exercício, eles são feitos séries de 3? Séries de 3 cada? Geralmente no Pilates não faz séries, né? Geralmente não é comum no Pilates fazer séries, não, né? Não é comum. Mas aí o que nós podemos fazer nesse caso? O básico, quando o aluno já está executando do básico ao avançado essas progressões, nós podemos usar o básico como uma ativação, porque é dentro do mesmo padrão motor. Então, nós vamos usar o básico como uma ativação muscular do grupamento que será trabalhado, e aí, a partir dele, nós vamos progredindo, mas isso não é regra, isso vai depender do aluno, porque tem aluno que vai fazer só o básico e o intermediário, tem aluno que vai fazer os 3, vai demorar um pouquinho mais para chegar no avançado, e também é muito importante saber escolher as sequências, porque nem toda sequência vai ser para qualquer aluno, então tem que ter esse entendimento, por isso que eu sempre falo, é importante que vocês pratiquem, estudem praticando, sentindo no corpo de vocês, que isso traz muita clareza na hora de conduzir os alunos. Mais confiança, né? Com certeza. Sobe um pouquinho, vamos ver se tem alguma pergunta a respeito da aula. Eu vi que tem algumas perguntas que fogem muito da aula, falaram sobre artroplastia de quadril e tal. Acho que a gente vai fugir um pouco, entrar nos temas assim. O que eu posso falar para vocês é, um aluno que chega com dor no estúdio, falando generalizado, que tem uma lesão, que tem dor, o que a gente vai priorizar? A reabilitação. No primeiro momento, a gente vai trabalhar exercícios específicos para aquele caso, para cada caso, seja quadril, coluna, o que for. Feito isso, aí num segundo momento que a gente vai começar um desenvolvimento físico para evitar recidivas de dor, para evitar que aconteça a lesão novamente e para desenvolver esse corpo, para evoluir esse corpo, lapidar. No Vol Plus tem conteúdo para diástase e pelve, tem, tá bom? Estou vendo aqui também os comentários. Isso aí tem que começar por nós mesmos, somando cada aula. Vol, obrigada.
Exercícios são feitos em séries? Não, já respondemos. Quero abrir estudo de Pilates, legal. Obrigado pelo conhecimento. Palavra-chave, já vou passar daqui a pouco a palavra-chave, tá bom? Paciente neurológico pode fazer esses exercícios? Não, gente, não. Aí é uma especificidade. Não é... O paciente neurológico, ele é um paciente muito específico. Não. Vamos lá. O pessoal fica perguntando, é engraçado que tem o pessoal que pergunta da palavra-chave e tem o pessoal que reclama do pessoal que pergunta. Porque pô, só quer saber da palavra-chave, pô. Calma, gente, já vai acabar. Eu vou finalizar daqui a pouco. Vamos lá. Em relação às molas, já respondemos. Bom, eu acho que não tem mais questões. Chegou uma pergunta sobre pacientes com síndrome de Down, mas eu não sei se você atua com pacientes com síndrome de Down. Não. Tá. Não atuo. Gente, então é o seguinte, vamos finalizar então a aula de hoje. Amanhã a aula vai... Eu tenho só mais um negocinho para terminar. Então tá, desculpa, então vai, continua. Já, só terminar, você coloca para mim, por favor, só para eu concluir aqui o raciocínio com eles. Então, gente, após essa demonstração, talvez tenha ficado um pouco mais claro para vocês da manipulação das variáveis. O avançado se constrói a partir de um processo estratégico e bem estruturado. É um passo a passo. Não é possível ficar pulando etapas. Se nas suas aulas o aluno não sustenta o movimento, você precisa adaptar o tempo todo, ou você evita evoluir por insegurança, talvez isso não seja falta de repertório, mas sim a ausência desse raciocínio progressivo claro, a ausência desse entendimento de manipulação de alavancas. Sem um critério de progressão definido, o controle deixa de estar na condução do instrutor e passa a ser ditado pela limitação do aluno. E quando você entende isso, é exatamente aqui que a chave vira. E acontece o salto. Primeiro ponto, você para de enxergar o Pilates somente como reabilitação. E você deixa de pensar em exercícios e passa a pensar em progressões estruturadas, que são as progressões que vão realmente desenvolver força e resistência e mobilidade nos corpos. São elas que vão trazer a intensificação do movimento num mesmo grupamento muscular, e é isso que vai gerar o resultado para o seu aluno. É nesse momento que você sai da adaptação constante e entra na construção intencional. Você conduz, você lapida esse corpo, você para de reagir ao aluno e passa a conduzir o processo. Progredir não é só trocar um exercício básico por um avançado. Existe um passo a passo que precisa de coerência para seguir esse passo a passo. A progressão pode acontecer através da manipulação de carga, de alavancas, de força, de resistência, coordenação. Entender o que aquele corpo já sustenta e qual estímulo você quer gerar a seguir. E você só vai gerar um novo estímulo quando aquele corpo já dominou aquele exercício. O básico, por exemplo, quando o básico está dominado, aí você gera um novo estímulo. E assim você vai avançando. Quando você domina isso, o aluno deixa de depender da adaptação constante, porque o corpo dele passa a responder de forma organizada ao estímulo. Você gera aprendizado motor nesse corpo, a partir dessas construções. E conduzir o processo é o que diferencia o instrutor comum de um instrutor de referência. Esse aluno vai se sentir motivado dentro do seu estúdio. Ele sempre vai saber que vai ter um desafio novo, um estímulo novo, e ele vai estar sempre progredindo. E foi justamente observando essa lacuna de profissionais que têm repertório de exercícios, mas não têm um sistema
estratégico de desenvolvimento desses exercícios de estruturação de aula que eu desenvolvi o Pilates Evolution, que é um método feito por mim que é estruturado em sequências evolutivas, do básico ao avançado, com lógica, critério e progressão real, focado em como pensar, estruturar e evoluir cada aluno com clareza e segurança. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas isso eu fiz sequências em todos os aparelhos. E se você quer dar um salto real na sua carreira como instrutor e parar de improvisar a progressão, o próximo passo é você dominar esse processo. E é exatamente isso que a gente constrói no Pilates Evolution. Porque quando você entende a manipulação dessas variáveis, isso te dá autonomia para você construir as suas sequências. E aí, é só progredir, a sua aula fica muito mais interessante, muito mais coerente, o seu aluno desenvolve muito melhor. O que transforma o resultado do aluno não é o número de exercícios que você passa no seu repertório, mas sim a sua capacidade de progredir com lógica, intenção e critério. O avançado é construído, passo a passo. E é o profissional que tem essa capacidade de construir sequências progressivas que desenvolvem e evoluam esse corpo com clareza, segurança, principalmente, e propósito. É isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, e eu agradeço a presença de todos aqui hoje, numa sexta-feira, e queria falar para vocês que eu já estive aí no lugar de vocês. E hoje eu estou aqui na VOL, passando um pouco do meu conhecimento para vocês. E isso é muito gratificante. Ver quando esse salto acontece. Quando, através de muito estudo, muito trabalho, muito chão de estúdio, dando muitas aulas, é que a gente vai treinando, vai lapidando o nosso olhar clínico para os nossos clientes e vai lapidando corpos. E é essa que é a nossa missão, trazer bem-estar, qualidade de vida para as pessoas. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa sexta-feira. Rafa? Gente, então é isso. Palavra-chave de hoje qual é? Palavra-chave de hoje não podia ser outra. Progressão, tá bom? Então ela tem aí progressão. A gente se vê amanhã, 8h50 da manhã. Amanhã, 8h50 da manhã, Pilates para gestante? Pilates para idosos. Amanhã, 8h50 da manhã, Pilates para idosos. Vamos dormir cedo, tá bom? Se ficarem com alguma dúvida, podem me chamar lá no Instagram, @LifePilatesFuncional. Me chamem lá no direct. Se ficarem com alguma dúvida, quando vocês forem praticar, que é importante praticar, me chamem lá para tirar qualquer dúvida. Então é isso, gente. Valeu. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Dormi cedo hoje, hein? Tchau. Tchauzinho.